O título do nosso projeto integrador desse 13º bimestre é Simulação de produção de lotes de peça para a formação de estoque controlador de embreagens eletromagnéticas. O nosso grupo é o 2N2 de Franca, cujos participantes são Débora Cristina de Souza, Renato Alcibiades Lopes, Walter Antônio Branquinho. O nosso local para o desenvolvimento desse projeto foi a Engetorque, Embreagens e Freios, localizada na rua Mário Davi, 1029, Jardim Francano, na cidade de Franca, São Paulo. O nosso contato dentro da empresa é o senhor Murilo Rosa, que é o proprietário da empresa, e o gerente de produção da divisão de freios e embreagens, o senhor José Aparecido. O problema levantado na Engetorque. Foi verificado o problema de constituição de estoque regulador de embreagens eletromagnéticas, em virtude da mesma possuir sazonalidade de vendas. Elaborando um sistema de cálculo das quantidades produzidas mensalmente, a fim de que nos períodos de pico de consumo sazonal, o estoque formado atendesse à demanda prevista, conforme histórico de vendas dos períodos anteriores, sendo que o volume de produção mensal destinado à formação desse estoque regulador ficava limitado a um percentual de 20% das horas máquinas disponíveis, em virtude da produção normal de outros itens que constituem o portfólio da empresa. E ainda, partindo dos tempos de usinagem informados, bem como dos tempos de preparação de máquinas ou tempos de setup, sendo que esses últimos foram considerados limitantes do processo em virtude de sua significância, ficando os lotes produzidos diretamente proporcionais a eles. Ou seja, o problema levantado dentro da Engetorque foi com o estoque regulador das embreagens eletromagnéticas, em virtude de haver uma sazonalidade nas vendas e não possuir um estoque que fosse compatível com essa sazonalidade, sem interferir na produção das outras peças que fabrica. E não tem esse problema de venda sazonal. O objetivo do PI é o seguinte: o trabalho tem como objetivo identificar a sequência de operações e os tempos de produção de cada uma das peças que compõem o conjunto, como sendo elementos básicos, e fazer a simulação da produção, criando um modelo que represente o sistema de produção dessa empresa, particularmente para produtos considerados e que constitui uma fração do seu portfólio de produtos. Ou seja, o nosso objetivo foi identificar a sequência e o tempo de operação e produção de cada peça fabricada pela Engetorque, para que pudéssemos fazer uma simulação da produção, criando um modelo que o sistema aproveitasse melhor a sua produção de todas as peças confeccionadas que não possuem sazonalidade de venda e que conseguisse adequar a produção da peça que possui a sazonalidade para atender a demanda no período específico, sem, no entanto, ter que possuir um estoque alto do produto para demandas desse período, aproveitando melhor todos os setores da produção para a produção das demais peças que fabricam. O nosso protótipo. Mediante desenhos do produto, temos condições de elencar as operações necessárias e definir uma sequência lógica que certamente mostrará uma dependência que possa haver entre elas para que se chegue no produto final, atendendo aos requisitos técnicos de precisão dimensional e geométrica. O projeto consiste na formação de um modelo de simulação desenvolvido no Flexim, sendo que cada máquina da usinagem da empresa terá sua representação nesse modelo, com as informações de tempo de operação e, se houver operações vinculadas às outras, o fluxo deverá representar essa situação. Nesse slide, mostramos que nós utilizamos o Flexim para fazer a modelagem do protótipo. Esta é a simulação e os resultados obtidos pelo Flexim, que o tempo em runtime foi de 5.381 minutos. Essa torre alta representa o total de peças para o próximo lote, que será de 1.872 peças distintas, dos seguintes modos:
122 discos, 122 bobinas, 122 rotores, 723 molas e 732 rebites. As imagens mostradas foram produzidas pela nossa equipe a partir de modelação de sólidos em sistema CAD e não foram divulgados dados dimensionais a pedido da empresa Engetorq. Esse slide mostra um disco montado. O disco montado é composto pela peça disco, 6 molas planas e 6 rebites. As molas são posicionadas e rebitadas, sendo que essa operação é posterior ao tratamento superficial de bicromatização, serviço prestado por outra empresa. Depois da montagem completa, temos duas outras operações: gravação feita no centro de usinagem e faceamento final feito em torno convencional. Nesse slide, colocamos o roteiro de produção da peça disco com os tempos informados nos processos, contendo a fase 1, 2, 3, 4, 5, 6, conforme as informações fornecidas pela Engetorq. A fase 1 é o torno CNC. A fase 2 é o centro de usinagem. A fase 3 é a rebarbação. A fase 4 é a prensa. A fase 5 é o centro de usinagem. E a fase 6 é o torno convencional. Sendo que cada uma delas tem um tempo de setup e um tempo de usinagem. Desta forma, podemos representar o fluxo de operações. Primeiro, disco oxicortado, rebites e molas saem do almoxerifado de matéria-prima. Segundo, disco vai para o torno CNC. Terceiro, molas e rebites vão para um bate. 4. Disco sai do torno CNC e vai para o centro de usinagem. 5. Disco sai do centro de usinagem para o bate, com as molas e rebites. 6. Discos, molas e rebites enviados para bricomatização em outra empresa. 7. Disco, molas, rebites voltam da bricomatização e vai para um bate perto da prensa. 8. Discos, molas e rebites passa pelo processo de prensagem dos rebites, formando um conjunto disco. 9. Conjunto disco vai para o centro de usinagem. 10. Conjunto disco vai para um torno mecânico. 11º. Conjunto disco vai para o estoque de peças acabadas. Temos aí uma visão mais detalhada de todos os processos que envolvem a fabricação do disco completo. E podemos agora ver a dependência de operações, ou seja, a sequência em que devem ser realizadas obrigatoriamente, e podemos também ver a necessidade de postos de permanência temporária, enquanto aguardam as operações de máquinas. Os tempos associados ao serviço de terceiros será considerado na simulação, e só depois entenderemos a sua significância no processo como um todo. Este é o roteiro de usinagem da bobina 3470-404. Esta é a lista de materiais para confeccionar embreagens 3470 334 M91, onde temos o rotor, bobina, a bucha de chicote, disco, mola, luva de pressão, enrolamento da bobina e rebite. A nossa conclusão chegou na verificação que a simulação comprova a possibilidade de produção dos lotes calculados e propostos, considerando-se os tempos somados dos vários componentes do conjunto, e tratando o problema como se apenas um item fosse produzido. Para o próximo bimestre, estaremos apresentando o projeto integrador completo,
com a aplicação do Flexim e suas simulações. Nossos agradecimentos ao professor Dr. William Sbraman Perecim e ao nosso supervisor do curso, o Dr. Flávio Augusto Custódio. Muito obrigado.